Então vamos lá. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde ao pessoal que está entrando aí, né? Aproveita, para quem já está com a gente, aproveita para divulgar, chamar mais pessoas para participar, que hoje o nosso episódio é muito importante, em razão de uma causa muito importante. Então, quanto mais gente presente, melhor, né? A gente está começando o nosso 8º episódio do CBF-Cast, que é o podcast da Convenção Batista Fluminense. E hoje a gente tem um tema bastante relevante, né? O valor da vida. A gente está realizando esse podcast em função do Setembro Amarelo, né? Que é uma campanha criada em prol da prevenção do suicídio, né? Que é um tema muito abordado hoje em dia, né, juntamente com as questões de ansiedade, depressão, então é bem relevante. E hoje a gente está com 2 convidadas especiais para a gente conversar um pouquinho, bater um papo sobre isso. Primeiramente, meninas, muito obrigada por aceitarem o nosso convite. E eu queria que vocês começassem se apresentando, dizendo nome, de onde são, qual igreja frequentam. Então, podem começar, por favor. Bom, vou Qualquer começar. Uma. Bom, boa tarde, gente. Meu nome é Marina, eu sou de Campos dos Goytacazes, sou membro da primeira Igreja Batista daqui de Campos, e é um prazer estar aqui para a gente falar um pouco sobre esse tema que é tão relevante, está em voga nesse mês, mas é um tema extremamente importante durante todo o ano, e eu espero que seja uma conversa muito proveitosa. Boa tarde, eu me chamo Emily, eu sou de Duque de Caxias e pertenço à Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil. E também é um prazer e é um privilégio poder discutir, falar, né, refletir um pouco mais sobre esse tema, principalmente nesse mês, né, que é um mês muito voltado para isso. Beleza, vamos começar então com as nossas perguntinhas. Primeiramente, eu queria saber a opinião de vocês sobre a importância de se ter um mês totalmente voltado para essa razão, né, que é a prevenção do suicídio. A gente vê que os números, infelizmente, aumentam muito, né, de pessoas que acabam desistindo, né, da vida, e a gente sabe que a vida foi algo que Deus nos deu para a gente desfrutar e para a gente viver para adorá-lo, né? Viver os nossos dias para honrar o Senhor, e a gente sabe que essas vidas têm se perdido muitas vezes por problemas que com certeza tem alguma solução, né? Mas que as pessoas acabam achando que é algo que não tem saída e acabam indo por esse caminho. Então, eu queria saber de vocês qual é a importância de se ter um mês para a gente focar totalmente nisso, né? Nessa questão da prevenção. Bom, pode ir uma das duas. Toda vez que um mês... Eu acho que existem... Pode falar. A gente acaba tendo um delay. Tá ouvindo direitinho? Sim, eu tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Emily, tá tudo certo aí? Sim. Agora eu tô ouvindo, sim. Então tá. Bom, eu acho que toda vez que a gente tem um mês que é separado para uma temática, a gente tem alguns objetivos em torno disso, né? Então é trazer enfoque sobre essa temática, é trazer esse tema realmente para uma discussão, para divulgar novos dados, para trazer conhecimento sobre isso. E eu acho isso extremamente relevante, assim como acontece em outros meses, que são para prevenção ou para conscientização de alguma outra coisa, o mês de setembro vem para trazer essa questão da prevenção do suicídio. E mais especificamente nesse mês, a gente entende que o objetivo é trazer a relevância de se discutir a saúde mental e se falar sobre isso, né? Então eu vejo que é realmente relevante ter um mês
para falarmos sobre o Setembro Amarelo, sobre a saúde mental, justamente porque, como você falou, os números aumentam a cada ano e a questão do suicídio é uma questão também de saúde pública. Então, tem várias coisas que a gente pode falar nesse âmbito e também entender que o suicídio em si, ele é visto pela comunidade científica como um evento multifatorial, ou seja, não existe uma única causa, não tem um único motivo pelo qual nós vemos casos de suicídio acontecendo, são inúmeras razões, e é preciso trazer à luz essas questões para serem debatidas na nossa sociedade de uma forma geral. Então, eu acho que por esses motivos, por essas razões, é tão importante ter um mês que se debata isso de uma forma mais intensa, apesar de ser uma discussão que é necessária durante todo o ano, né? Eu concordo com a Marina, acho que ela colocou muito bem aí esses pontos. E eu acrescentaria, né, principalmente porque existe uma relevância, né, também porque as notícias de suicídio, elas não podem ser, não é de bom tom, na realidade, né? Não é ético elas serem extremamente divulgadas, né? Não é psicologicamente saudável você relatar, né, numa mídia principalmente, como alguém agiu, como alguém fez para tirar a própria vida. Então, você não está... a gente não tem acesso a isso o tempo todo. Então, como a gente não tem acesso, é como se não existisse, né? E justamente por isso, né, a mídia não é de bom tom colocar isso, porque não se sabe quem está ouvindo, não sabe o quanto isso pode ser um estímulo para outra pessoa. E eu acredito que por causa disso, me parece que na nossa realidade, na nossa sociedade, existe uma espécie de cultura, talvez, de omissão. A gente acaba omitindo sentimentos, pensamentos, emoções omitindo tudo isso. Cabe muito dentro do que a Marina falou sobre a saúde mental, mas um outro ponto aí que a gente precisa cuidar. Então, esse mês ele é importante para incentivar mesmo, né? Incentivar a fala, a reflexão, incentivar isso aqui que a gente está tendo, né? Um diálogo sobre todas as questões que envolvem isso, né? E aí eu penso, será que se a gente não tivesse esse mês aqui, a gente estaria falando isso? Estaria falando sobre isso? Será que em outros lugares, outras pessoas estariam trazendo essas questões, né? E como a Marina falou, e a Diana também citou, os números são assustadores, né? Existe uma pesquisa que diz que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. O que é 40 segundos? Né? É bem menos do que eu estou falando aqui, por exemplo, né? Então, realmente, é algo que a gente precisa olhar, né? Que a gente precisa trazer à tona. Com certeza. E até mesmo para retificar, né, a ideia de que, apesar de a gente ter um mês totalmente voltado para isso, é algo que a gente precisa estar sempre deixando assim, também em evidência durante o ano todo, né? Porque isso não se restringe apenas a setembro, né? Foi apenas uma maneira de separar um momento para a gente tratar sobre isso, mas é algo que deve ser tratado durante toda a nossa vida, né? E durante o ano também. E aí agora eu queria puxar um pouquinho para a questão da igreja, né? Eu falei no início sobre essa questão da vida, né? A vida foi algo que Deus nos deu para a gente desfrutar, para a gente usar, para honrar e glorificar o nome dele também, né? E eu queria saber também de vocês qual é o papel da igreja em relação a essa realidade que a gente tem hoje, né? Como que a igreja ela precisa lidar com isso? E eu vejo muito essa questão também dos jovens, principalmente. No mês passado a gente fez 2 podcasts voltados para a juventude, né, adolescentes e jovens, e a gente tratou muito, principalmente sobre essa questão de quarentena, né, da realidade que a gente está vivendo hoje, que acredito que também ajudou bastante as pessoas a desenvolverem um nível assim, mais alto de ansiedade, né, por ter que ficar em casa e tudo mais. Então,
Também olhando por esse lado dos jovens, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa relação da igreja, né, a fim de lidar com essa questão que é tão delicada, que é o suicídio. Bem, vocês estão me ouvindo bem? Na realidade, já existem algumas pesquisas, né? Foi feita uma em 2018 e foi feita uma agora, na qual eu tive acesso, né? Falando sobre os jovens, né? E a Organização Mundial de Saúde, ela divulgou isso e os números não são muito diferentes, né? De 2018 para cá. A pandemia agravou isso, claro, mas isso tem acontecido desde 2018. Então, lá em 2018, o suicídio era a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, né? E hoje, 1/4 dos jovens entrevistados na última pesquisa, agora em agosto, os jovens entre 18 e 24 anos, pelo menos 1/4 desses jovens considerou seriamente o suicídio nos últimos 30 dias, né? Então, essa questão envolve muito o jovem, né? Não tem uma idade específica, lógico, né? Adultos e idosos também podem, né? Passar por esse momento, mas é algo que atinge os nossos jovens, sim. E eu penso que a igreja, ela precisa se decidir se ela potencializa pessoas ou se ela destrói pessoas. Eu sei que é um termo forte, mas na minha concepção, ela pode ter um papel muito positivo frente a essa questão, a essa realidade, mas ela também pode ter um papel muito negativo, né? Então, a igreja, ela precisa entender qual é o papel dela na sociedade também, né? A gente sabe do nosso papel perante Deus, perante o reino de Deus, mas a gente precisa também entender qual é o nosso papel frente a essa sociedade, né? E entender, informar e divulgar os demais tratamentos. E aí eu trago, e é uma coisa que eu falo muito, né? A gente indica um cardiologista, a gente indica um dentista, mas a gente indica a igreja para cuidar de depressão, né? É algo que não faz muito sentido, porque lá você vai poder encontrar, né? Na igreja você pode encontrar as coisas que a igreja tem para oferecer. A não ser que a igreja tenha, né, um núcleo de psicologia para isso, né? Mas se ela não tiver, né? Por que a igreja ainda não entendeu que o papel dela é esse, né? De informar, né? De ajudar a essa pessoa a chegar até o especialista, né? E ensinar a buscar ajuda também. Né? A gente acaba vivendo numa sociedade onde buscar ajuda é sinônimo de fraqueza, né? Então, modificar esse papel, modificar esse ponto de vista para a gente conseguir chegar para reconhecer os nossos limites e aí como pessoa e como comunidade de fé também, né? Então, eu penso que a igreja ela precisa ter esse papel de potencializar, né? E não de destruir uma pessoa. Eu concordo muito com o que a Emily falou e eu sempre costumo dizer, e é algo que eu escuto bastante também, que na verdade todo mundo na nossa sociedade pode fazer alguma coisa. Todo mundo pode ajudar de alguma forma, auxiliar de alguma forma, e a igreja pode assumir o seu papel. Eu vou muito de encontro ao que a Emily falou, porque realmente todo mundo pode assumir um lugar e a igreja pode assumir o seu lugar, o seu papel. E a gente precisa realmente diferenciar o que é papel da igreja, o que é papel de profissional. E o papel da igreja é acolher pessoas, é abraçar pessoas, é cuidar de pessoas e, se possível, indicar para essas pessoas um acompanhamento profissional, porque tem coisas que a igreja não vai alcançar. E eu entendo que às vezes a gente fica numa ânsia de ajudar quando alguém que está em profundo sofrimento vem até nós. E isso é natural. É natural que a gente se depare com essa necessidade de ajudar de alguma forma.
Mas eu acho importante a gente reconhecer os nossos limites também. A igreja pode acolher, a igreja pode abraçar, e na verdade o papel da igreja é ser realmente esses braços de Jesus aqui na terra e abraçar pessoas, né? Cuidar de pessoas, buscar agir como o próprio Jesus também agiu em seu ministério terreno, que dava voz às pessoas para elas falarem. Todas as pessoas que chegavam até Jesus com alguma enfermidade, com algum sofrimento, com alguma necessidade, Jesus dava voz a essas pessoas, permitia que elas falassem sobre o que elas sentiam. E eu acho que esse é o maior exemplo que a gente pode ter para falar sobre o papel da igreja nesse sentido. Muitas vezes, nesse período, a gente vê o texto de Elias sendo muito utilizado, falando que Elias realmente pediu ao Senhor que tirasse a sua vida em um momento de profundo sofrimento. Assim que ele derrota os profetas de Baal, ele se encontra num medo muito grande, num sofrimento muito grande, e ele ora ao Senhor e pede a sua morte. E a gente vê que a primeira atitude de Deus é acolher Elias. É dar a Elias um período de descanso, é dar a Elias um período de cuidado, de alimentação. Então, talvez esse seja o nosso papel como igreja, cuidar de pessoas. Não nos cabe, como igreja, fazer o papel de um profissional, a não ser, como a Emily falou, que a igreja tenha realmente um núcleo de psicologia que realmente esteja disponível para isso, que seja para essa finalidade. Mas eu acho que quando a gente separa os papéis e a gente assume o nosso lugar como igreja, as coisas ficam mais simples, mais fáceis de lidar. Pois é interessante ainda também que, quando a Emily falou, né, a igreja realmente precisa ter muito cuidado, porque é algo muito delicado, né? A gente vê hoje tantas pessoas falando, né, virou até clichê, né, que a pessoa passa por ansiedade, tem depressão porque é falta de Deus, né? E a gente vê que isso não tem muita conexão, né? Então, assim, eu digo até mesmo por experiência própria, né? Eu tive esse momento que eu beirei uma depressão e um momento que eu não queria, eu queria realmente me livrar de todos os problemas, né? Mas assim, eu tava ali com Deus, né? Mas aquilo me dava uma angústia tão grande que eu ficava assim, gente, o que eu posso fazer para tirar isso de mim? Né? Então, assim, foi realmente a partir do momento que eu comecei a buscar uma ajuda profissional, que eu entendi que eu precisava buscar uma ajuda profissional, né? Que a gente começa realmente a enxergar que tá, não é exatamente na igreja que eu vou encontrar isso. É claro que Deus cuida da gente, né? A gente sabe disso, Ele é um pai amoroso, né? Ele quer que a gente fique bem, mas realmente os profissionais existem justamente para isso, né? Então é algo muito delicado que a igreja precisa prestar atenção, né? E também assistência, mas nisso que a Amy falou, nessa questão de também dar informação, né? Passar informações para que a pessoa realmente seja encaminhada para o profissional e para o local certo, né? A nossa próxima pergunta. Diana, só um instante. Com relação à falta de fé, eu acho que é importante a gente pontuar que muitas comunidades de fé, né, e aí eu não vou citar uma em específico, mas acabam cultivando um discurso muito triunfalista, como se não pudesse haver, se você tem a fé, não pode ter nenhum tipo de vestígio de sofrimento e de fragilidade, né, como se, e eu me pergunto, né, quando eu ouço isso, eu me pergunto onde na Bíblia está escrito isso, porque eu ainda não encontrei, né? Eu não sei se a gente está lendo a mesma Bíblia, porque não existe nenhum tipo de promessa desse tipo, em que não vai haver sofrimento e fragilidade. Então, além de agravar o quadro emocional da pessoa, porque você diz para ela que isso que ela está sentindo não existe, você ainda mexe com a fé da pessoa. Né? Você ainda mexe com uma questão que vai além até... Né? A questão psicológica já pode ir além do que você sabe. E a questão de fé também, né? Então, você tá mexendo com um ser humano, né? De forma completa, né? E de forma muito complexa. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, né? Você não diz para um diabético que a diabetes dele é falta de Deus.
é falta de fé. Você não fala isso para ele, né? Você diz, você consegue compreender quais são, né, o que aconteceu para ele ser diabético e por que com uma depressão, por que com algum com um transtorno de ansiedade a gente não pode pensar dessa maneira também, né? Por que tem que colocar Deus nessa história e dizer ainda que é culpa da pessoa, né? Porque ela não tem Deus ou porque ela não teve fé suficiente, né? Então é algo que a gente precisa olhar melhor um pouco para isso. Com certeza, com certeza. Você falou que na Bíblia você não achou isso, né? Pelo contrário, a Bíblia diz que a gente teria aflições no mundo, né? Mas que realmente para a gente ter bom ânimo, porque Jesus venceu, né? Por nós e com certeza Ele está com a gente. Nossa próxima pergunta é: o que pode ser feito em prol dessa prevenção? A gente vê muitas pessoas falando, principalmente depois do Setembro Amarelo, né? Se eu não me engano, começou em 2015, se eu estiver errado, vocês me corrijam, não sei. Eu li esses dias, né? Eu acho que foi em 2015. Hoje, depois do Setembro Amarelo, a gente vê muitas pessoas falando, né? O tema se tornou um pouco mais recorrente, apesar de, com certeza, já existir há muito tempo. Mas eu acredito que, como a Marina falou, né? Não somente a igreja tem o papel de informar, mas eu acredito que a gente também precisa ter uma consciência, né, de ajudar, às vezes, uma pessoa que está próxima da gente ou alguém que vem, recorre a gente porque precisa de ajuda, né? Então, o que pode ser feito em prol dessa prevenção, né? O que a gente mesmo pode fazer, né? Como que a gente pode atuar para auxiliar nessa prevenção? Bom, eu acho que existem algumas coisas que a gente pode fazer. Foi como a gente já falou aqui, cada um pode assumir uma função. E nós, como sociedade, juntamente com os profissionais nesse âmbito, podemos fazer algumas coisas. E eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente precisa pensar assim, de início é uma coisa que a Emily já comentou também, que é sobre a busca de informações. A gente tem acesso a muitas informações, principalmente através das redes sociais, nós temos muito acesso a informações. E isso até um determinado ponto é muito positivo, porque a gente realmente precisa trazer boas informações, mas precisamos refletir sobre as fontes dessas informações. Será que nós estamos buscando informações em fontes seguras? Será que as informações que chegam até nós são realmente verdadeiras? Eu acho que essa é uma reflexão que a gente precisa fazer desde o início, porque da mesma forma que a gente tem muito acesso à informação, a gente também tem muito acesso à informação errada, informação incompleta, informação que pode, inclusive, prejudicar mais do que ajudar. Então, eu acho que a primeira coisa é buscar boas fontes de informação sobre onde a gente se informa, quais dados a gente busca sobre isso. Existem algumas regras, regras de bom senso mesmo, sobre a divulgação de dados mais específicos. A gente vê que a própria OMS costuma fazer isso anualmente, mas existem algumas regras em torno da divulgação de dados específicos de suicídio e principalmente sobre os métodos como isso acontece. Mas mais do que saber exatamente como esses eventos acontecem, a gente precisa saber como lidar com eles. Como cada um de nós podemos ajudar pessoas que se encontram nessa situação, ou até mesmo quando a gente se encontra nessa situação. Então, acho que a informação é boa, desde que ela venha de boas fontes e sirva também para ajudar. E também compartilhar apenas aquilo que for realmente eficaz para muitas pessoas, aquilo que for realmente necessário. Refletir se essa informação que a gente está compartilhando, e não apenas em rede social, mas também em conversas do dia a dia, perceber se isso está sendo eficaz ou se isso está ferindo alguém. Existem coisas que nós podemos compartilhar que podem ser muito prejudiciais para algumas pessoas. Então, essa autorreflexão das coisas que nós passamos para frente também é muito necessária, né? E como eu falei, todos nós podemos ajudar de alguma forma, todos nós realmente sentimos essa necessidade de saber como ajudar, mas algo que eu considero muito importante é saber identificar o seu próprio limite.
porque eu vejo muitas campanhas, principalmente durante o Setembro Amarelo, de pessoas colocando os seus directs abertos, abrindo e divulgando seus números de WhatsApp para pessoas conversarem. E é muito bom quando nós realmente nos colocamos à disposição para ouvir pessoas. Mas é importante também a gente identificar qual é o nosso limite pessoal. Será que a gente está pronto para dar conta de todo esse sofrimento que a gente vai receber das pessoas? Esse sofrimento que a gente vai ouvir sobre, esse sofrimento que a gente está se colocando à disposição para acolher. Eu acho que quando a gente consegue identificar o nosso próprio limite, a gente consegue ajudar o outro de forma mais saudável. Porque quando algo ultrapassar o nosso limite emocional, psicológico e até mesmo estrutural de ajuda, a gente vai saber que a partir daquele ponto não tem como a gente ajudar e a gente pode encaminhar essa ajuda para um profissional. A gente pode indicar para essa pessoa que ela procure um profissional, um psicólogo, ou um psiquiatra mesmo, né? A gente precisa quebrar um pouco esse tabu em torno dos profissionais de saúde mental, porque é natural termos um contato com eles quando necessário, assim como a Emily falou que é natural quando procuramos um dentista, um clínico geral, um cirurgião, enfim, todos nós podemos ser bons profissionais de saúde. Eu acho que quando a gente indica um profissional, a gente está demonstrando para essa pessoa também que não é vergonha procurar uma ajuda profissional. Não é vergonha você fazer um acompanhamento, não é vergonha você fazer um tratamento. E, na verdade, isso é um ato de autocuidado. Então, eu acho que essas coisas são básicas para todos nós como sociedade. São coisas que nós podemos fazer e que auxiliam de uma forma eficaz a todo aquele que está sofrendo por alguma situação. Eu concordo com a Marina, acho que ela explicitou muito bem tudo que a gente, tudo que pode ser feito, né? Eu entendo que existem muito mais coisas no âmbito social, né? Existem muitas coisas que ainda precisam, né, ser feitas, inclusive, na nossa sociedade, mas eu penso que a gente precisa começar. E talvez a gente já tenha começado, né, com o próprio Setembro Amarelo, a quebrar o tabu mesmo, né? É justamente o que ela falou agora no final, sobre os profissionais da saúde mental e sobre a saúde mental como um todo, né? Então, falar, informar, discutir, dialogar, não tratar disso como se fosse algo extremamente... Eu penso que às vezes a gente trata como se fosse algo extremamente contagioso, né? Se eu chegar muito perto, eu vou ficar assim também, e aí eu não sei muito bem como agir, então eu prefiro distância, né? E a gente tem um histórico cultural, não só no meio religioso, eu acho que como sociedade, de não falar. A gente não fala disso na escola, na igreja, a gente não fala em família, a gente faz isso em diversos assuntos, e entre eles existem alguns assuntos que a gente também da saúde mental que a gente não toca, né? O vazio existencial, por exemplo, a pressão de você saber quem você é, qual o sentido da sua vida, né? São questões que pairam aí, né? O imaginário, principalmente do adolescente, talvez isso comece até na adolescência, só que isso vai crescendo, né? Porque o adolescente começa com esses questionamentos, os adultos afastam isso, talvez por não saberem responder, depois porque alguns podem não poder dizer, né, que não sabem, e aí alguns acreditam que não vão conseguir chegar a uma resposta sobre isso, então afasta esse adolescente e aí a gente cria mais um adulto que não sabe resolver conflitos, que não sabe refletir sobre a própria vida, que não sabe falar sobre seus sentimentos, que vai fingindo que está tudo bem e vira um ciclo, né? Então, eu penso que quebrar o tabu sobre, né, tudo isso que a gente está falando aqui é essencial, e o tabu como um todo, né, na nossa igreja, na nossa família, na nossa escola, na faculdade, enfim, né, em todos os âmbitos sociais, a gente tocar nesse assunto, né, a gente falar sobre os assuntos
que é da mente, né? Sobre os assuntos relacionados a sentimentos, a emoções, que a gente, como eu já falei lá atrás, que a gente vai omitindo, que a gente vai fingindo que não existe, que a gente acha que isso é filosófico demais, né? E aí a gente vai deixando isso para trás e chega um momento que a gente se depara, né, com eles todos juntos e a gente não sabe o que fazer, né? Sim. Antes de a gente ir para a nossa última pergunta, estou dando uma olhada aqui nos nossos comentários. Márcia Sacramento, que Deus continue abençoando a todos os que amam e fazem a obra de Deus com amor. Beijo, missionária Márcia e família. Todos contra o terror da depressão e do suicídio, pregando e demonstrando o amor de Deus. Vamos abraçar os carentes e necessitados do amor de Deus para não tentarem contra a sua própria vida. E chegou um comentário aqui, Raimundo Marinho, sobre a questão da igreja se envolver com essa prevenção. Né? Ele botou assim: não entendi muito bem. Quando se fala que a igreja não deve se envolver na questão da depressão, está se referindo à igreja estabelecer diagnóstico ou à igreja se portar como agente acolhedor? Porém, parece que como agente acolhedor, a igreja tem a contribuir como ponto de partida no atendimento à depressão. Vejo a crítica ácida e generalizada à igreja, que, a meu ver, não condiz com a realidade. Eu acho que, em relação a isso, né, acho que até a gente chegou a comentar, né? A igreja sim pode ser sim um agente de partida, né? Digo até por experiência própria. Antes de eu ter um contato com um psicólogo, eu me acolhi com as pessoas que são minhas amigas da igreja, né? Eu me acolhi com uma amiga da igreja, eu falei com ela e ela me direcionou e ela realmente falou: olha só, você precisa de um cuidado, né? Eu acredito que eu, assim, a meu ver, depois vocês podem falar também, o diagnóstico ele pode dar início ali no convívio da igreja, né? Porque às vezes a gente fica tão assoberbado de muita informação e de muito sentimento que a gente às vezes nem sabe pelo que a gente está passando. Né? Então, a partir do momento que a gente se chega à igreja, realmente a igreja tem esse papel de acolher. Quem tiver, não sei, o pastor, né, no meu caso foi uma amiga minha, uma irmã, né, da igreja, que ela falou, realmente, olha, Diana, acredito que você esteja com isso, né, mas vai em busca de um profissional e tudo mais, porque é preciso que você faça isso, né? Então, se vocês tiverem alguma coisa para dizer em relação a esse comentário, né, a identificar esse papel da igreja, né, não como um profissional que vai cuidar da nossa saúde mental, mas como como realmente igreja, né, que vai abrir as portas ali para a gente começar a entender que a gente precisa de ajuda, né, se quiser identificar alguma informação para esclarecer aqui a dúvida do Raimundo, fiquem à vontade. Bom, eu acho essa pergunta dele super pertinente, porque realmente, como a Diana esclareceu, não é papel e função da igreja dar diagnósticos. Até porque o diagnóstico ele só pode ser feito por um profissional tecnicamente capacitado para isso. Ele vai saber como avaliar os sintomas, né? A depressão, né? O transtorno depressivo, ele é uma patologia, então, assim como outras doenças, ele tem sintomas que em um tratamento com um profissional, esse profissional vai saber diagnosticar se é isso mesmo, ou se esses sintomas estão relacionados a alguma outra questão, se é realmente uma patologia ou se é um sofrimento pontual daquele momento. Enfim, o diagnóstico não parte da igreja, mas cabe à igreja indicar e falar assim: olha, talvez esse sofrimento seu não seja algo que vai ser resolvido hoje ou amanhã, talvez seja algo mais profundo, talvez seja melhor você procurar um profissional. A igreja está ali para apoiar, para acolher esse sofrimento e para realmente abraçar as pessoas que sofrem. Eu acho que a gente precisa realmente, como a Emily falou muito bem, quebrar alguns tabus e paradigmas dentro da igreja, como se qualquer outro transtorno estivesse relacionado a uma questão de fé mesmo.
A gente não costuma fazer isso com outras doenças, a gente não faz isso com uma gripe, a gente não faz isso com um câncer, que é uma doença grave, a gente não faz essa correlação. E talvez isso seja muito compreendido porque alguns transtornos mentais, para não dizer todos, eles não são aparentes, eles não são visíveis aos olhos como outras doenças são. Eles não aparecem no exame de sangue. Então, por isso, às vezes, seja tão difícil lidar com isso. Mas quando a gente fala que a igreja precisa assumir o seu papel, é justamente esse papel de acolher e de não trazer um peso sobre um sofrimento que já é intenso. Quando uma pessoa se encontra em sofrimento, a única coisa que ela não precisa é de, às vezes, um julgamento ou talvez de uma fala que vá desfavorecê-la, ou então diminuir o seu sofrimento. Então a igreja entra nesse ambiente, onde ela acolhe, onde ela diz que entende que a pessoa está sofrendo e entende que ela precisa de uma ajuda talvez especializada de um profissional. Eu acho que talvez seja um pouco essa diferenciação. Bem por aí, como a Marina falou. Eu penso até que a igreja ela pode se propor a ouvir, né? O pastor faz muito isso, quando recebe, né, a pessoa dentro do seu gabinete e ouve, né, para ajudá-la. Eu penso que é por aí, só que tem muitos pastores, inclusive, que já fazem isso, né? Quando ele percebe que passou daquilo que ele tem para oferecer, quando ele reconhece o seu limite, ele fala, irmão, tá na hora da gente procurar um profissional, né? Tá na hora. E eu ainda percebo que há uma dificuldade de muitas pessoas de entender isso com relação ao psicólogo e ao psiquiatra, né? Se você encontra uma pessoa que está com uma dor nas costas, você diz, você precisa ir no médico, precisa ver isso, senão depois piora. É exatamente a mesma coisa, né? Se você encontrou uma pessoa que está sofrendo, que não sabe por que está sofrendo, que não sabe o que está sentindo, chegou a hora de dizer a ela, olha, eu acho que você precisa ir ao psicólogo, acho que você precisa procurar um psiquiatra para não piorar. Né? É prevenir antes de precisar cuidar de uma doença, né? Então, antes que isso se torne uma doença, inclusive, a gente pode ajudar o outro a enxergar que ele pode buscar ajuda. Mas ele não pode nunca procurar o pastor? Não, né? Pelo contrário, é o lugar onde ele se sente à vontade, é a pessoa de confiança dele, né? E é muito importante nesse momento que você está confuso, que você não sabe o que você está sentindo, você buscar as pessoas de confiança. Assim como a Diana disse, né, que buscou a amiga da igreja, é a pessoa de confiança dela, né? E numa igreja vão ter várias, vai ter seu líder, né? Vai ter seu amigo, vai ter o pastor, vai ter diácono. Na igreja, graças a Deus, gente, é o que não falta, né, para você se apoiar dessa maneira. Só que nós precisamos olhar para esse outro lado também, de que como ouvinte, como pessoa que está percebendo que o outro precisa de ajuda, a gente precisa colocar, olha, tá na hora, talvez esteja na hora de você começar a procurar uma ajuda especializada antes até que vire uma doença. Né? E eu penso que é para tudo, né? Seja para dor no joelho, seja para um sentimento que você não está conseguindo identificar. Com certeza. E para fechar, né, gostaria que vocês deixassem alguns conselhos para as pessoas. Não sei se alguém que está acompanhando a gente aqui está passando por essa situação ou conhece alguém que está passando e gostaria de ajudar. Então, eu queria que vocês deixassem alguns conselhos, algumas palavras aí para ajudar essas pessoas. Eu acho que conselho, a gente acabou já no meio do caminho aqui, já falando, né, um pouquinho de tudo. Eu acho que tanto para quem está passando por uma situação de ansiedade, de depressão, está se vendo nesse momento, tanto aquelas que precisam, que se veem precisando ajudar uma outra pessoa, antes de tudo buscar a informação, né? Eu vou usar o seu exemplo de novo, Diana. Quando você disse sobre a sua amiga, ela falou, olha, me parece que você está com isso.
ela tinha uma informação, né? Ela talvez antes, por algum motivo, e informações, a Marina já falou aqui em outro momento, de fontes seguras, de fontes que você sabe de onde está vindo, né? Que não é algo aí que você encontra do nada. Procurar ajuda, né? Ajuda de pessoas de confiança, né? E aí você faz um ciclo aí, né? Um círculo de confiança e falar abertamente sobre as suas emoções, né? E aí eu volto para a pessoa de confiança, né? Você não precisa sair falando para todo mundo, mas buscar pessoas de confiança, como a Diana procurou, e porque elas vão poder ter esse ouvido, né? Ter essa disponibilidade de ouvir, né? Um pouco maior do que pessoas que você não conhece. Eu não sei como está a vida de todo mundo nesse momento da pandemia, mas eu penso que mesmo com o distanciamento físico, né? A gente precisa se manter conectado, né? O esforço é maior, é natural, porque a gente não viveu isso antes, né? Esse é um primeiro momento, né? Que a gente está vivendo isso, então o esforço vai ser maior para se permanecer conectado, mas a gente precisa, e quando a gente não tem essa conexão, quer dizer, você é muito amigo daquela pessoa, você não está mais vendo aquela pessoa, chegou o momento de ter aquele estalo, né? Quer dizer, cadê essa pessoa, né? O que está acontecendo com ela? Por que ela não está num mundo totalmente online? Por que ela não está, né, conectado comigo nesse momento, mesmo com distanciamento físico? Então, a gente precisa... antes, a gente já precisava ter uma atenção maior, né? Tanto para as nossas emoções quanto para as dos outros. Eu acho que chegou o momento da gente ter uma atenção, né, ainda maior, uma concentração, talvez, aí, para identificar os sinais de alerta que as pessoas nos dão. Perfeito, Emily. Eu acho que é basicamente por aí mesmo, né? E eu falo, na verdade, de uma forma geral, assim, não apenas para pessoas que já estão diagnosticadas com algum transtorno, mas eu falo de uma forma geral para pessoas que sofrem, né? É importante a gente falar isso porque mesmo os transtornos mentais, sendo grandes fatores de risco para o suicídio, eles não são a única causa. Então, não necessariamente quem chega ao ato de cometer um suicídio está necessariamente com um transtorno mental. Então, é importante a gente falar isso, até mesmo para a gente trazer isso à luz, né? Nem todo mundo que chega ao ato de cometer suicídio está com depressão, enfim. É importante a gente falar isso, mas assim, de uma forma geral, se alguém que está nos ouvindo e se encontra nesse sofrimento, nessa angústia, nessa dor, eu indico mesmo, além de procurar a sua rede de apoio, como a Emily falou, as pessoas que você confia, sejam eles um amigo, um vizinho, um irmão da igreja, o seu pastor, a sua família, que deve ser a sua rede de apoio mais próxima, além de procurar a sua rede de apoio e se encontrar confortável nela, eu indico, na verdade, a ajuda profissional, né? Eu acho que, como a gente já falou aqui algumas vezes, é extremamente importante a gente se permitir ser cuidado também com o auxílio profissional, a gente ter essa ação de autocuidado mesmo com a nossa saúde. A gente está falando muito sobre isso, mas é realmente uma questão de saúde, e quando nós nos permitimos entrar num tratamento, procurar um auxílio profissional, procurar um psicólogo, um psiquiatra, e seguir as recomendações do tratamento que for sugerido pelo profissional, quando a gente se permite entrar nesse âmbito, a gente se permite ser cuidado no âmbito da saúde mesmo, né? Ser cuidado de uma forma profissional. Então, eu acho que isso é uma coisa fundamental, porque pode ser que seja uma coisa pontual, pode ser que você só esteja triste, chateado, angustiado com alguma situação pontual, mas pode ser que isso realmente seja algo que está criando raízes em você, está te trazendo sintomas, tanto físicos quanto psicológicos. Então, é importante procurar ajuda profissional, e isso para todos nós, toda a sociedade, inclusive para nós que somos cristãos também. Nós não estamos livres do sofrimento humano, então nós também estamos suscetíveis a passar por questões assim. Uma outra coisa que eu falaria é realmente identificar quem pode te ajudar, identificar quem está perto.
eu entendo que quando a gente está em sofrimento intenso, a tendência é a gente se isolar. A tendência muitas vezes é a gente se fechar, sozinho tentar cuidar desse incômodo que muitas vezes a gente não sabe nem nomear. Muitas vezes a gente não sabe nem explicar. E talvez por não saber explicar em palavras, é porque a gente se isola, né? Talvez esse seja o motivo de muitas vezes a gente se isolar e manter isso guardado dentro da gente. Mas é bom e é saudável você procurar a sua rede de apoio. É saudável você comunicar para as pessoas e falar assim, olha, eu não estou bem, eu não estou com bons sentimentos, eu não estou conseguindo me alegrar, eu estou numa tristeza profunda, eu estou em sofrimento e eu estou comunicando isso para que vocês possam me ajudar. Eu sei que é muito difícil a gente falar sobre um sofrimento quando ele está latente na gente. É muito difícil a gente falar sobre algo que nos incomoda de uma forma tão intensa e muitas vezes tão dolorida. Mas nem sempre as pessoas que estão perto de nós conseguirão alcançar e perceber com toda facilidade o que a gente está sentindo. Então, às vezes, vai ser importante comunicar. Então, eu diria, comunique da forma que for possível para você, o quanto você conseguir comunicar. Comunique, diga para as pessoas como você está, até mesmo para que essas pessoas possam se mobilizar de alguma forma para te ajudar, seja te ouvindo, seja te acolhendo de alguma forma, seja te indicando uma ajuda profissional, seja indo com você a uma consulta com algum profissional. Enfim, existem várias formas de ser cuidado por diferentes pessoas. Eu costumo dizer que a gente sempre pode acolher alguém de uma forma muito carinhosa. Talvez a gente não consiga fazer muito mais por ela, mas talvez levar para sua casa, permitir que ela fale sobre isso de uma forma aberta, sem medo de ouvir de volta palavras de julgamento, de cobrança, sem medo de ouvir de volta isso não é nada, esquece isso, dorme que passa, porque nem sempre passa. Sofrimentos intensos nem sempre passam de um dia para o outro. Então, às vezes, é necessário você levar alguém para sua casa e dar um pedaço de bolo de chocolate, deixar a pessoa tomar um café e realmente se sentir confortável para falar. Talvez essa seja uma forma da gente cuidar de pessoas. Mas, enfim, eu acho que existem formas da gente cuidar e se permitir ser cuidado. Mas para pessoas que estão convivendo com alguém que precisa ser cuidado, para familiares, para amigos que estão convivendo com pessoas que estão sofrendo de uma forma muito intensa, tão perto, eu diria que o melhor é a gente ficar atento aos sinais. Às vezes a gente fala assim, mas não tem sinal nenhum. Tem alguns, às vezes, discretos, mas tem. Então, ficar atento ao comportamento da pessoa. Se ela é uma pessoa muito ativa e, de repente, começou a se isolar, ficar atento. Ficar atento também ao plano que as pessoas têm para o futuro. Normalmente, a gente faz planos para amanhã, para a semana que vem, para o ano que vem. Eu sei que nessa época de pandemia, muitos planos foram deixados aí de lado um pouquinho, mas é natural que a gente faça planos. Mas, às vezes, uma pessoa que se encontra em sofrimento muito intenso, ela não consegue fazer planos, ela não consegue sonhar com o futuro, e às vezes nem é um futuro tão longo, nem é um futuro daqui a 10 anos, ela não consegue sonhar com o amanhã. Então, às vezes, é importante ficar atento a esses sinais também, de desânimo relacionado ao futuro, de desesperança relacionada ao futuro, às pessoas. Eu acho que ficar atento às falas também, né? Às vezes a pessoa vem com uma fala de que eu não sou bom o suficiente para nada, a minha vida não tem sentido, seria melhor para todo mundo que eu não estivesse aqui. São frases que ligam o alerta. E esses sinais que eu digo não significa que todo mundo que apresentar esses sinais é porque está com uma ideação suicida. Mas são sinais de alerta. Talvez essa pessoa esteja com algum tipo de sofrimento que a gente possa ajudar de alguma forma. E eu digo também que eu na verdade, reforço o que a Emily falou sobre buscar informações para que a gente possa ajudar as pessoas. Talvez a gente não consiga ajudar no primeiro momento, mas buscar boas informações sobre como a gente pode cuidar dessas pessoas. E esse mês foi lançada uma cartilha muito interessante pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Esses dois ministérios, em parceria, fizeram uma cartilha
sobre o Setembro Amarelo, sobre a questão do suicídio e da automutilação, dando dicas e orientações para famílias e redes de apoio de uma forma geral, sobre como agir, como cuidar dessas pessoas, como se direcionar quando se depara com uma situação assim, também dando dicas de como entrar em contato com algum lugar que esteja tendo um atendimento específico, um acompanhamento específico. A gente tem muito conhecimento do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, mas existem também instituições em níveis regionais, que são instituições governamentais, que estão dispostas a ajudar de alguma forma. Então, eu acho que essas dicas que nós damos aqui, talvez elas não sejam sempre suficientes, mas elas são um caminho por onde a gente pode percorrer para ajudar pessoas e também para encontrar ajuda se a gente for essa pessoa em sofrimento, né? Com certeza. Fechamos as nossas perguntas. Se vocês quiserem falar alguma coisa a mais, né, fazer os seus apontamentos aí pessoais, podem ficar à vontade para falar também, que a gente vai estar encerrando. Eu só gostaria de complementar a informação do CVV, já que a Marina já falou, né, do Centro de Valorização à Vida. O telefone é 188, né? Eu acho que é importante a gente dizer isso aqui, né? Esse alcance talvez seja bom, né? As pessoas terem essa informação. Eu já li alguns depoimentos de pessoas que acreditavam que ia ter um atendimento muito mecanizado e, pelo contrário, elas receberam um atendimento bem humanizado pelo telefone e conseguiram, né, naquele momento de sofrimento intenso, né, ter ali essa rede de apoio, já que ela não tinha mais ninguém, né, a quem recorrer. E essas frases que a Marina citou, que servem, né, para ligar o alerta, elas servem, eu sempre digo que elas servem como um pedido de ajuda também, né? A pessoa que está dizendo que ela não é boa o suficiente, que ela não era nem para estar aqui, ela está, de alguma forma, comunicando, né, como a Marina também falou, de que ela precisa de ajuda, né? É um pedido de ajuda, não aquele assim, eu preciso de ajuda, né? É um pedido de ajuda, um subliminar ali, a gente precisa estar atento a isso também, né? Porque existe um senso comum aí sobre a pessoa que se suicida vai lá e faz, ela não diz para ninguém. Quem fica dizendo não faz. Gente, isso não é verdade, né? Isso não existe nenhuma prova científica disso, de que quem fala não faz e quem não fala é que faz, né? Não existe isso. Então a pessoa se portou dessa maneira, como a Marina descreveu, a gente precisa ficar atento e a gente precisa, se não sabe o que fazer, precisa buscar quem saiba, né? Buscar informações realmente para ajudar, porque pode ser um pedido de ajuda. E buscar o autoconhecimento, né? Eu penso que olhar para a sua vida, reconhecer o que está bom e o que não está bom, né? Mexer naquilo que não está bom, se não conseguir mexer, né? Buscar ajuda é garantir que você tenha uma vida saudável, que você tenha uma vida onde você pode viver de acordo com o que você deseja, passando por altos e baixos, né? Tendo aí os problemas, mas encarando esses problemas de maneira saudável. Eu penso que buscar o autoconhecimento, você não precisa esperar ter um problema para buscar ajuda. Você pode buscar o autoconhecimento, né? Um psicólogo pode ajudar nisso, né? Você busca o autoconhecimento para que, se tiver um problema, você já está preparado para isso, né? A gente precisa também não buscar só a cura para a doença, mas também prevenir, né? Com tudo, né? Com toda a nossa saúde mesmo, tanto a física quanto a mental. Bom, eu só quero reforçar mesmo o que a Emily falou. Eu acho que essa conversa é muito necessária. Meu desejo é que essa conversa não pare aqui.
que ela realmente alcance pessoas, que ela alcance lugares, que ela alcance as nossas igrejas, né? Nós estamos falando aqui para um público majoritariamente membros de igreja, então que esse não seja um assunto restrito ao mês de setembro, mas que o cuidado com as pessoas, o acolher pessoas, seja uma rotina mesmo nas nossas igrejas, né? A gente vê que o sofrimento ele é inerente à vida, todos nós estamos suscetíveis ao sofrimento, mas que todos nós também possamos encontrar acolhimento no interior das nossas igrejas, que todos nós possamos ser essas pessoas que vão acolher também, e que isso seja uma realidade, né? Provavelmente a gente ainda tem muito que construir nesse âmbito, mas eu acredito que os primeiros passos já foram dados, que a gente realmente tem avançado na quebra de tabus, de inverdades. Então, eu realmente me alegro por esse espaço aberto aqui para a gente falar sobre isso, já que é um tema que faz parte do ser humano e a gente lida com gente, né? Uma indicação, na verdade, que eu dou é que vocês acompanhem também todo o material divulgado pela página da JBB, da Juventude Batista Brasileira. Esse mês de Setembro Amarelo, todas as postagens têm sido mais intensificadas, mas o Vem para a Vida, que é o núcleo da JBB, que trata essas questões, ele não se restringe apenas ao mês de setembro. E nós queremos falar sobre gente, sobre vulnerabilidade, sobre saúde, sobre vida durante todo o ano. Então, a gente conta também com vocês participando, porque ali é gente falando com gente e sobre gente. Então, acho que é esse o recado que a gente fica hoje. Sim. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Foi um bate-papo muito legal, muito interessante, relevante também, com certeza. Muito obrigada a todo mundo que assistiu, que acompanhou a gente aqui. Queria também dar alguns recadinhos aqui. Esse episódio, assim como os anteriores, eles estão salvos e gravados no nosso Spotify, que é o CBFcast, e também no nosso YouTube, TV Batista. Então, se você não ouviu os outros e gostaria de ouvir, esse também vai estar lá disponível para ouvir depois. Lembrando que as nossas inscrições estão abertas para a Assembleia da Convenção Batista Fluminense. Então, se você gostaria de participar, ela vai ser realizada no final do mês de outubro, online. Então, vai lá no nosso perfil, clica lá no link na nossa bio, na nossa descrição, e faz a sua inscrição, que é muito importante também. Lembrando dos nossos audiobooks da revista Palavra de Vida, né, que a gente está estudando nesse trimestre, eles também estão disponíveis lá no link do nosso perfil do Instagram. Temos a Escola Batista à Distância, concursos gratuitos. Temos também dentro da EBAD, a gente tem o curso de comunicação essencial, que está com a primeira aula disponível para quem não está inscrito. Então, vai lá, assiste a aula. Se gostar, se inscreva, chame outras pessoas, porque os cursos são gratuitos e tem conteúdos exclusivos também. Se não me engano, é isso. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês, tá bom? A gente fica por aqui. Muito obrigada. Boa noite para quem participou.